Bom dia, meu nome é Jenny Mayumi Galhardi e eu vou apresentar o BlinkSpeak, que é o desenvolvimento de uma interface de varredura para comunicação alternativa utilizando a piscada do olho. E o meu orientador é o professor Flávio Luiz Coutinho. Esses são os tópicos que eu vou apresentar hoje e eu vou começar contextualizando sobre deficiência motora severa e disartria. Então, para alguns indivíduos, principalmente aqueles que têm alguma doença degenerativa, pode ocorrer um quadro de deficiência motora severa juntamente com um distúrbio da articulação da fala, que é a disartria. E nesse caso, o indivíduo ele não consegue ter uma comunicação autônoma, porque ele não consegue se comunicar de forma oral, devido à disartria, e também não consegue se comunicar por sinais, devido à deficiência motora severa. Um exemplo disso é a esclerose lateral amiotrófica, que para indivíduos que estão numa fase mais avançada, eles só têm a movimentação do olho. E essa falta de comunicação, ela acaba diminuindo a qualidade de vida desse indivíduo, além de restringir a participação social dele também. Então, nesses casos, é necessário ter uma solução de comunicação alternativa ampliada. E a CAA é uma categoria de tecnologia assistiva que proporciona uma comunicação eficaz utilizando ferramentas, métodos, expressões sociais, símbolos, programas de computador, simples ou mais avançados. Então, um exemplo disso é a prancha de comunicação, e para a pessoa com esclerose lateral amiotrófica, o cuidador ele vai passar o dedo por cada uma dessas opções, e quando chegar na opção que o indivíduo quer comunicar, ele pisca. E aí o cuidador sabe o que esse indivíduo ele quer. Para pessoas com esclerose lateral amiotrófica e para esses casos onde a gente tem a deficiência motora severa juntamente com a disartria, uma das soluções mais populares são os rastreadores oculares. Então, um exemplo aqui é o Toby. Ele possui uma câmera e a partir dessa câmera ele captura a movimentação dos olhos. Então, com softwares adaptados, a pessoa ela consegue tanto utilizar a internet quanto se comunicar utilizando o movimento dos olhos. O problema com essas soluções é que tem um alto custo do produto, um alto custo de importação, e os produtos, a maioria deles, não possuem um software adaptado para a língua portuguesa. Então, por causa disso, acaba não sendo muito acessível para a população brasileira e surge a necessidade de ter rastreadores oculares baratos. E um trabalho que foi desenvolvido anteriormente por mim foi o Drop-In, que é o dispositivo de rastreamento ocular de baixo custo que utiliza os sensores de infravermelhos para captar e identificar a piscada do olho. E apesar da gente ter esse dispositivo que capta a piscada, ainda tem a necessidade de ter uma interface adaptada para garantir a comunicação com autonomia e eficiência utilizando essa piscada do olho. E uma das possibilidades para fazer esse tipo de interação são as interfaces de varredura, que são aplicações que utilizam técnicas de scan chamadas de switch based, onde o movimento entre as opções que estão na interface, ele muda em determinado intervalo de tempo. E aí a pessoa ela vai fazer um input single key, que é uma interação única, e a partir disso ela consegue selecionar a opção que ela quer da interface. Com tudo isso, chegamos no objetivo do presente projeto, que é prototipar, desenvolver e fazer o deploy de uma interface baseada em varredura para comunicação alternativa que utiliza apenas um botão para interação. E, eventualmente, depois da matéria de PSG e de entregar o projeto, o objetivo é que essa única interação ela seja a piscada do olho. Então, ter a integração com o dispositivo Drop-In. Mas, para o desenvolvimento do projeto presente, essa única interação ela vai ser só um botão. Então, pode ser só o clique do mouse ou, por exemplo, só o aperto de uma tecla do teclado. E a metodologia aqui usada envolve o design da solução, que tem a revisão bibliográfica, levantamento de soluções do mercado, para assim conseguir definir os requisitos do produto. Depois o desenvolvimento, que envolve a criação da interface a partir dos requisitos, o desenvolvimento em código da interface e o deploy desse projeto. E por fim, a validação da solução, que envolve testes e também a avaliação utilizando alguns critérios de interface que já são delimitados. Então, para começar com a revisão bibliográfica, eu utilizei palavras-chave em português ou inglês, que foram interface de rastreamento ocular, interface para comunicação alternativa, interface de varredura e comunicação alternativa. Uma dificuldade que eu tive é porque as opções de comunicação alternativa, elas não envolvem só o caso que a gente está trabalhando aqui. Então, elas também podem envolver, por exemplo, deficiências intelectuais que não estão no escopo do projeto. Por causa disso, eu tive que adicionar esclerose lateral amiotrófica junto com as palavras-chave que foram definidas.
Além disso, eu filtrei também os artigos que foram revisados em pares, publicados nos últimos 15 anos, e utilizando a busca integrada da USP e o Google Acadêmico. E a partir disso, eu consegui encontrar 10 artigos que foram muito interessantes para o levantamento dos requisitos do projeto e para o desenvolvimento do projeto em si. E eu dividi eles em 3 principais grupos. Então, um deles são soluções de comunicação alternativa aumentada com rastreamento ocular. Outros 3 são comunicação alternativa aumentada para esclerose lateral amiotrófica. Então, esses me ajudaram a entender como funciona o processo de comunicação nesses casos da pessoa que possui o caso de esclerose lateral amiotrófica com o quadro, né, de deficiência motora severa e disartria. E, por fim, interação com piscada. Então, não relacionado necessariamente com comunicação alternativa, mas possibilidades, né, de interfaces que a gente consegue fazer interações com piscada ou com o single input key. E as palavras-chave que eu usei em inglês, que são os mesmos significados em português, são essas. Então, Eye Tracking Interface, Augmented Alternative Communication Interface, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Eye Tracking Scanner Interface e Augmented Alternative Communication Amyotrophic Lateral Sclerosis também. E além disso, eu fiz um levantamento de algumas opções que já estão no mercado. Então, essas 3 foram as mais populares e que tem algumas reviews também. Mas um ponto que vale a pena destacar é que elas não são interfaces de uma única interação. Então, elas são interfaces que utilizam rastreamento ocular. Então, a pessoa utiliza o mouse como o olho como mouse e consegue selecionar a opção que ela quer. E a partir disso, eu defini os requisitos do produto. Então, primeiramente, os requisitos funcionais, que envolvem, primeiro, a criação de frases para comunicação. O sistema ele deve permitir a seleção de palavras ou letras a partir de uma única interação. Ele deve permitir a soletração de palavras que não estejam cadastradas. Ele deve permitir com que o usuário crie frases de forma autônoma, então sem ajuda externa. E ele deve permitir a correção de erros no caso do usuário selecionar uma palavra errada. Outra coisa também é a configuração de preferências. Então, o sistema deve permitir que o usuário ele altere configurações sem necessidade de ajuda externa e também que ele volte para as configurações iniciais do sistema. E outro requisito funcional é o feedback visual. Então, o sistema ele deve destacar que o que será selecionado pelo usuário quando ele piscar, e ele também deve permitir um recurso para que a mensagem seja destacada para o interlocutor. Então, se o usuário ele está conversando com alguém e quando ele termina, né, de escrever a frase dele, ele quer que a pessoa ele quer comunicar a frase para a pessoa, tem que ter alguma forma de destaque para que o interlocutor saiba que agora a pessoa ela está se comunicando. E de requisitos não funcionais tem a questão de usabilidade. Então, o sistema ele deve ser intuitivo, fácil de usar, ele deve ser acessível, ele deve permitir que o usuário opere de forma autônoma e ele deve permitir o acesso a todas as funcionalidades com apenas uma interação. Outro ponto também é o desempenho. Então, o sistema ele deve ter, né, um lag muito baixo, abaixo de 1 segundo. Então, caso haja aquela interação única, o sistema ele deve responder mais rápido do que 1 segundo. E além disso, a estrutura do projeto. Então, o sistema ele tem que ser extensível para a adição de novas palavras e configurações, mesmo que ainda não haja a opção na interface para isso. E aqui chegamos na prototipação da interface. Então, para explicar a interação que será feita. Como você pode ter, tem um foco aqui, que ele vai passar primeiramente de forma horizontal entre as opções. E vamos dizer que eu quero selecionar essa palavra menos. Então, eu vou esperar o foco ele chegar aqui na palavra mais, e aí eu vou piscar. E quando eu piscar, a interação ela vai deixar de ser horizontal e vai se tornar vertical. Como eu quero a palavra menos, eu vou esperar o foco estar na palavra menos e eu vou piscar. Quando eu piscar, a palavra menos será selecionada e a interação ela volta para o horizontal aqui na frente. Então, a partir disso, o usuário ele consegue selecionar qualquer opção que a gente tem na nossa interface. E aí, a nossa interface ela também vai ter alguns modos de operação. O primeiro deles é o palavras comuns, então algumas palavras que são mais utilizadas que a pessoa pode escolher. O segundo são as letras, então caso a pessoa não encontre a palavra que ela deseja, ela pode soletrar essa palavra e falar por meio disso. Outro modo é o grupo de palavras, então aqui, por exemplo, a gente tem pronomes, verbos, adjetivos, e aí se a gente seleciona pronomes, por exemplo, ele vai apresentar algumas opções de palavras. E aí também é possível
será possível, né, adicionar mais palavras, não na interface ainda, não por meio da interface, mas caso haja mais palavras, é possível que o usuário ele selecione elas com a mesma interação. E além disso, tem a página de configurações. Então, por enquanto, né, para esse projeto serão algumas configurações mais simples, só para mostrar que o usuário ele também vai poder selecionar algumas questões em relação ao sistema dele. Por exemplo, a frequência de foco. Então, o usuário pode escolher se quer que o foco ele seja mais rápido ou mais devagar, se após selecionar uma palavra ele quer voltar para a página inicial de palavras comuns ou quer continuar na interface que ele está, e se ele quer apresentar os ícones das palavras. Então, cada palavra vai ter uma imagem ilustrativa, e se ele quer que essas palavras elas sejam apresentadas ou se ele quer que essas palavras sejam escondidas, além do botão de resetar configurações. Então, comparando o desenvolvimento do projeto até aqui com o nosso cronograma, estamos aqui na segunda quinzena de outubro, a gente teve a entrega do plano de atividades, teve a revisão de literatura e projetos correlatos, teve a definição de requisitos de desenvolvimento e estamos agora na prototipação da interface. Então, o cronograma está sendo seguido e a gente está a par com ele. E os próximos passos do projeto envolvem a finalização do protótipo da interface, então ver principalmente como a gente vai fazer o destaque e o foco, principalmente quando ele aperta no botão falar e vai destacar, né, a mensagem dele para o interlocutor. Tem o desenvolvimento, então como a gente vai pensar em fazer uma arquitetura extensível, que seja uma arquitetura que utilize um arquivo de configuração de forma dinâmica, então não ter as coisas hard-coded, para facilitar na hora, né, no futuro, caso a gente queira adicionar mais palavras e mais opções de configuração, seja fácil, né? Então, uma arquitetura que possibilita isso. Depois vamos ter o deploy, depois a validação, que será por meio de testes da aplicação, e avaliação de acessibilidade e usabilidade com diretrizes que já são conhecidas, como, por exemplo, o WCAG. E, por fim, né, concomitantemente, a finalização do relatório e a entrega dele. Então, para o futuro do projeto, tem o objetivo de tornar a interação mais eficiente, utilizando algumas técnicas como agrupamento de palavras e priorização de palavras, e mais opções de configurações pela interface. Então, por exemplo, o próprio usuário conseguir adicionar novas palavras utilizando a interface também. Mas esses são metas, né, após a entrega do projeto, algumas metas futuras, né, de algumas versões posteriores do projeto desenvolvido. E muito obrigada pela atenção, e essas foram as referências bibliográficas utilizadas no projeto, na apresentação.